Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula para o concurso da Prefeitura Municipal de Codó, Maranhão. Teremos hoje mais uma aula aqui no nosso canal e dessa vez está direcionada ao concurso com edital publicado recentemente. E ainda estão com inscrições abertas, beleza? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso conteúdo programático, que será um guia para os nossos estudos aqui. Beleza? Então, vamos na sequência. A primeira aula será de operações com números reais, como você pode ver aqui. Destaquei. E esse conteúdo aqui, ele está sendo especificado, olha aqui, operações com números reais, depois mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, MMC e MDC. Temos aqui também razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, média aritmética simples e ponderada, juros simples e compostos, equações do primeiro e segundo graus, sistema de equações do primeiro grau, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas usuais, noções de geometria, aí entra forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras, além de raciocínio lógico e resolução de problemas. Esses serão os assuntos que serão exigidos, né? Possivelmente serão exigidos. Eu falo assim possivelmente porque é muito comum que o conteúdo ele venha aqui explícito, né? Venha indicado no edital, no conteúdo programático, mas não é todo ele que será objeto aí de avaliação na prova, né? Então, nós precisamos esgotar todo esse conteúdo, tá, gente? Embora, como eu disse, não haja a cobrança da totalidade, até porque exigiria aí uma quantidade muito grande de questões, mas a dica é de pessoas com experiência em concursos públicos, em vestibulares ou coisa do tipo, provas e testes, né? Que você precisa esgotar todo o conteúdo, tá? Ver toda a disciplina, toda a matéria que está sendo sugerida no edital. Tranquilos? Embora a gente consiga perceber aí um padrão, né, um comportamento da banca organizadora, mesmo assim é necessário a gente ver todo o conteúdo. Eu estou sendo bem redundante nesse sentido, porque é necessário, tá bom? Ok? Então, preparados para a nossa primeira aula, vamos lá para operações com números reais. E de já, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter chegado até aqui no nosso canal e vou pedir que você curta, né? Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, colegas. Estamos juntos aqui, tá? Rumo à aprovação. Então tá aí. Vamos ver as operações com números reais. Primeiro conteúdo. Muito bem. Pessoal, quando a gente fala de números reais, nós precisamos relembrar e como esse conteúdo aqui, né, esse edital, ele está sendo direcionado para o público do ensino médio, é mais do que necessário a gente estar revisando esses conteúdos. Números reais. Números reais é um conjunto, tá? Um conjunto maior. A gente pode até considerar como um conjunto universo. É claro que existe um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Ele não tem uma relação com esse conjunto dos números reais. Como eu disse, o conjunto dos números reais é o maior e dentro dele nós teremos outros conjuntos, que nós podemos dizer que são subconjuntos. O primeiro conjunto, que é o conjunto elementar, é o conjunto dos números naturais, que você está vendo aqui. Ó. Números naturais, representado pela letra N. A gente estuda lá no comecinho sobre os símbolos, né, dos sistemas de numeração e aprendemos que o nosso é o indo-arábico. Então, a gente vê o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5. Todos esses números, esses símbolos, né, esses algarismos, são os números naturais. Como eu disse, é o primeiro conjunto, é o conjunto mais elementar. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem um outro subconjunto, que é o conjunto dos números naturais não nulos. Talvez você não lembre, né?
Mas esse é justamente aquele que tem um asterisco, como você está vendo aqui, ó. Temos um asterisco no N. Quer dizer que o zero ele se exclui. Nós retiramos o zero desse conjunto. Beleza? O conjunto dos números naturais não nulos são aqueles que possuem todos os números, todos, né? Está fazendo essa correção, mas possui o restante dos números, excluindo aí o zero. Tranquilo? Beleza, né? Próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Aqui a gente vai incluir nesse conjunto os valores, os números inteiros negativos. Olha aqui, agora apareceu menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá vendo? Então, e esses números negativos, eles servem para muitas coisas, né? Para a gente falar da temperatura, para a gente se referir ao débito em uma conta e por aí vai. Surgiu-se, né, ao longo do tempo, em decorrer das situações, a necessidade de se construir um outro conjunto e aparecer o conjunto dos números inteiros, que inclui os números negativos, inclui os positivos e o zero. Joinha? Mas são números inteiros. Em outras palavras, números inteiros são aqueles que não possuem vírgulas. Eles são inteiros. Ok? Não são números decimais. E se você vê, por exemplo, o número 2,0, quer dizer que ele não é inteiro? Ele é inteiro, sim. Mas esse vírgula zero aí não significa absolutamente nada, né? Então, é basicamente isso. Tranquilo, gente? Ok? Então, vamos lá. Da mesma forma que existe lá os naturais não nulos, aqui nós vamos ter os inteiros não nulos, que é o restante dos números. A gente só vai fazer o quê? Excluir o zero. O zero aqui, a gente sabe que ele é nulo, então saiu da jogada. Temos esse conjunto aqui. Esses outros subconjuntos, né, ou conjuntos, eles são bastante confundidos uns com os outros. Por quê? Você está vendo que temos o Z, né, que é a representação dos números inteiros. A gente até gosta de brincar, né? Z são os inteiros, ó, Z, os inteiros. Aqui você vê o sinal de positivo. E tem gente que diz assim, não, aqui é o conjunto dos números inteiros positivos. Não, por quê? Porque, olha lá, tem o zero. O zero nem é positivo e nem é negativo. Se ele não é nenhum dos dois, ele é nulo. Então, aqui nós dizemos o quê? Como que se denomina esse conjunto? Aqui é o conjunto dos números inteiros não negativos. Você pode até anotar aí, tá bom? Conjunto dos números inteiros não negativos. É por isso que o zero está aí, porque ele não é um negativo. Assim como o 1 também não é negativo, 1 nesse caso positivo. E um detalhe importante, quando a gente estivermos tratando, né, de números que são números inteiros e não aparecer o símbolozinho aqui de mais, quer dizer que esse número já é positivo. Menos, obviamente, ele é negativo, ok? Muito bem. E aqui embaixo nós temos já o sinal de menos. Se tem o sinal de menos, agora são quais números, né? Aqui é o conjunto dos números inteiros não positivos. Conjunto dos números inteiros não positivos. Vale também anotar. Mais um aqui. Agora sim. Aqui é o conjunto dos números inteiros positivos. Aqui é positivo, porque não tem zero. E também não tem números com sinal de menos. Só se vocês virem alguma coisa amarela passando aqui no vídeo, é a canetinha, tá? Tá ok? Muito bem. E aqui embaixo nós temos o conjunto dos números negativos. E não temos aí o zero. E nem os números positivos. Beleza? Ok. Gente, ó, pode existir uma equivalência entre conjuntos. Por exemplo, se você observar esse daqui, o conjunto dos números inteiros não negativos são os mesmos números que fazem parte do conjunto dos números
naturais. Ó, aqui, ó. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Temos uma reticência aí, então segue. Quer dizer que esse conjunto aqui, ele é equivalente ao outro. Beleza? Pode aparecer em questões? Pode. Tá? Então, anote aí essa observação também. Ok, aí o próximo conjunto que nós teremos é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são aqueles, né? Que números são esses? São aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Se você tem um número e ele pode ser escrito na forma de fração, beleza, esse número é racional. E o número racional, ele é representado pelo quê? Sempre são letras maiúsculas. Beleza, gente? Ah, aí você pode perguntar. E quando eu tiver um número decimal? Um número decimal, né? 0,23. Existe o conjunto dos números decimais? A gente não diz que existe o conjunto dos números decimais. A gente diz que existem os números decimais, que é uma forma desse número ser apresentado, ok? Então, nós temos aqui, como regra geral, um número ele vai ser racional se ele pode ser escrito nessa forma aqui. Tal que esse A e o B são números inteiros. Nós já sabemos que números são esses. E o B, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Porque senão nós teríamos aí uma indeterminação matemática. Joinha, gente? Aqui um exemplo, alguns exemplos, na verdade, de números racionais. 1/2, olha lá, uma fração, uma racional. Número 0, 0 é racional. O número 1 pode ser escrito, esses números aqui, eles podem ser escritos na forma de fração? Podem sim. Vamos para o 0, né? Vamos ver aqui o 0. E 0? Eu não posso botar o 0 embaixo, porque aqui já disse. Mas eu posso colocar qualquer outro número aqui embaixo, no denominador. Esse B pode ser qualquer outro número, exceto o 0. É por isso que tem aquela... Eu já até coloquei no meu TikTok, então quem quiser procurar lá é só Lucas Nunes Souza. E também no Instagram eu coloco algumas coisas. É procurar a gente também, fórmula da matemática. Facinho encontrar. O 0, ele é um número natural que possui infinitos divisores. Infinitos. Mas a gente não inclui nesse grupo, nesse conjunto, o próprio 0. Porque senão teremos uma indeterminação matemática, como eu já disse. Então, ficaria 0/5. 1 pode ficar 1/1. Tá? Aqui eu tenho raiz quadrada de 4. Eu consigo encontrar a raiz quadrada de 4. Eu vou ter aqui um número que ele pode ser reescrito numa forma de fração? Pode sim. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. E 2 também pode ser escrito na forma de pode ser escrito na forma de fração, que é o Qzinho. E eu tenho esse outro número aqui, ó, 3,444444444. Ele vai seguindo. Aqui nós temos uma dízima periódica. Um detalhe que é importante. Nós temos dízimas que são periódicas e dízimas não periódicas. Nós vamos já ver quais são os números que apresentam, né, que não apresentam uma periodicidade, ou seja, não são dízimas periódicas. Aqui é periódica, porque nós temos uma parte que está repetindo, nós temos um número que se repete. Que número é esse? É justamente o 4. Nós dizemos que o 4 é o período. Vou já mostrar para vocês aqui. Como que a gente faz para reescrever esse número? Ele pode ser tão difícil, né? Olhando para ele aqui, mas acho que é isso. Mas esse número aqui, ele consegue ser escrito, né? Nós conseguimos reescrevê-lo nessa forma aqui, forma de fração, que nós chamamos de fração geratriz. No próximo slide vocês vão estar dando uma olhada, ok? Então, se eu tenho um número que apresenta uma dízima, né? Tem um período ali, um valor que está se repetindo, nesse caso é um número racional. Olha aqui alguns exemplos. Nós chamamos de fração geratriz, que é a fração que origina esse número meu, que é uma dízima periódica.
Olha aí, 0,888888. O que está repetindo, gente, não é o 88. Não é o 888. Infelizmente, algumas pessoas confundem. É sério, algumas pessoas confundem. Nesse outro caso, nós temos aqui 23, 23, 23, 23, 23, 23, por aí vai. Aqui, 31, 31, 31. Nesse outro, 12, 12, 12. Vamos ver como é que faz para a gente rever uma forma de fração, né? Através de uma fração geratriz. É dessa forma aqui. Quando você não tem, antes da vírgula aqui, um número, um algarismo significativo, nesse caso nós temos o zero. Nós dizemos que o que está antes da vírgula é uma parte inteira. É o número que representa uma parte inteira. Esse caso aqui é zero. Você repara que o 88 está repetindo. Então é o 8 que vem para cá, para cima. Lá na nossa fração. É o 8 que vai ser o numerador. E o denominador, aqui é uma regra que funciona dessa forma. Repare. O 8, né, o que se repete, o 8 é apenas um algarismo. Então, nesse caso, é o 9 que estará ali. Se eu tivesse dois algarismos, seriam 2 9s. Ficando dessa forma. Para cada algarismo que eu tiver, para cada quantidade de algarismo que eu tiver, eu vou colocar um 9 aqui. 2 algarismos, 2 9s. E assim por diante. Aqui eu tenho 23, 23, 23. Pronto, escreve 23 lá em cima. Eu tenho 23, dois algarismos. O algarismo 2 e o algarismo 3. Serão 2 9s, 9 e 9. Agora repare que aqui embaixo nós já temos uma situação diferente. Aqui eu encontrei o número 1. O número 1 é a parte inteira desse número. O que você vai fazer quando for uma situação como essa? Você vai reescrever aqui, ó, do 1 até chegar na primeira vez. Olha lá, na primeira vez que o período ele aparece. Porque aqui nós vamos incluir o quê? Nós vamos incluir, anote aí, a parte inteira, a parte não periódica, que a gente chama de antiperíodo, e também a parte periódica, que é o período. Então, aqui nós não temos uma parte, alguns até gostam de dizer que é algarismo intruso, né? Aqui nós não temos, porque é 31, 31, 31. Eu falo considerando após a vírgula. Mas, olha só, aqui eu tenho, antes da vírgula, eu tenho o número 1, que é a nossa parte inteira. Então, você vai escrever 1, 3, 1. Pronto, chegou aqui, parou, reescreve, que eu tenho parte inteira, mais a parte periódica. 131. Menos, agora eu vou subtrair por aquilo que não faz parte do meu período. Você repare que eu não coloquei vírgula, né? Ó, eu excluo a vírgula aqui. Então vai ser menos, olha lá, menos 1. Porque é o que não faz parte do meu período. Só o que está antes, que a gente vai colocar aqui. Aí, ó, 131 menos 1. E aqui embaixo, 99. Olha lá. 2 algarismos, então serão 2 9s. 131 menos 1 será 130 sobre 99. É uma fração que pode ainda ser simplificada? Você simplifica aí de acordo com a sua vontade, tá bom? Dependendo da questão, né? Enfim, você pode estar simplificando, que pode ser que as opções que ela ofereça seja uma alternativa com um número já simplificado. Nesse caso aqui, eu optei para a gente não simplificar, para não alongar, né? Ok? Tudo bem. Olha lá, olha aqui o segundo caso. Eu tenho agora parte inteira, que é o 5. Eu tenho o número 3, que não faz parte do meu período, nós dizemos que é o antiperíodo. Alguns professores dizem que é algarismo intruso, ou seja, é aquilo que não é do período, mas está após a vírgula. Então tá aqui, nós vamos escrever eles até a primeira vez que aparece aqui, ó. Até a primeira vez que aparece o número que está repetindo, que é o 12. Então fica 5.312 menos 53. Lembra que eu falei que foi o que aconteceu aqui, ó? Eu vou escrever tudo que está antes do período. Eu só não repito o período, né? Porque senão nós teríamos o zero lá em cima. E aqui embaixo, apareceu o número 3, que não faz parte do período, eu vou incluir o zero. Além
dos 2 noves que já era para me colocar aqui. Tranquilo, gente? Ó, agora subtrai e aqui nós teremos sobre 990. Se você fizer a divisão dessas frações que estão aqui, vai dar exatamente aquele número lá, aquela dízima periódica. Se você tiver alguma dúvida, você pode aí ter a opção, né, de voltar o vídeo, ou até mesmo, aproveitando a oportunidade, pode mandar um direct lá no Instagram. É @fórmula da matemática. Ou também no TikTok, Lucas Nunes Souza. Vamos adiante? Vamos. Vamos aí para os números irracionais. Eu falei para vocês anteriormente dos racionais, agora nós teremos os irracionais. Irracionais, ao contrário dos números racionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. Não tem como a gente reverter para uma forma de fração, por exemplo. Tendo aqui esse número decimal, 12,78493. Por quê? Não encontramos aqui um período. Se tivesse um período, tranquilo, nós íamos fazer daquele jeito que já foi feito ali. Mas como não tem, nós temos aqui um número irracional. E é aqui uma dízima não periódica. O π é um dos mais famosos, né? Números irracionais. É o 3,14, 15, por aí vai. Lá na frente nós vamos ter uma questão, tá? Aguarde só mais um pouquinho que a gente vai resolver uma questão de concurso que envolve essa questão aqui, do π. E temos raiz quadrada de 3. Se você for encontrar raiz quadrada de 3, você vai perceber que vai ser 1, alguma coisa, né? Algum número. E esse número também não possui período. É por isso que nós apresentamos aqui esse conceito de números irracionais, representado pela letra I. Só recapitulando aqui para vocês, ó. Nós vimos o conjunto dos números naturais, depois conjunto dos números inteiros, em seguida conjunto dos números racionais e agora, no slide anterior, conjunto dos números irracionais. Juntando todos esses conjuntos que nós apresentamos como subconjuntos do conjunto real, né? Conjunto dos números reais, está aqui. Juntou todos, formou o conjunto dos números reais. Lembrando que vai existir esse distanciamento aqui, ó. Tá vendo essa linha? Repare que essa linha está separando o conjunto dos números racionais dos irracionais, porque eles não se unem, né? Tá beleza, gente? Tranquilos? Joinha? Ok, então. Agora aqui uma coisa, ó. A gente pode usar esses símbolos, deixa eu escrever aqui. Quando estivermos nos referindo a um elemento... Peraí. Eu tô querendo... Peraí. Pronto, caneta. Quando eu tiver um elemento, eu estou querendo informar ou descobrir, será que o meu número, ele faz parte desse conjunto? Eu vou dizer o seguinte, ó, que esse número pertence. Eu digo assim, vou escrever aqui. O 3, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Tá vendo aqui embaixo? Ó, você repara que eu coloquei um tracinho aqui no N, é porque é o comum, tá? Ele vem assim às vezes também. Bem, então, diga que 3 pertence aos naturais. Eu poderia dizer que o 3, ele pertence aos inteiros? Beleza? Poderia dizer que o 3 pertence aos racionais? Beleza? Posso dizer que o 3 pertence aos irracionais? Não. 3 pertence aos reais? Sim. Repare que eu tenho um quadrado maior aqui. E dentro dele nós temos esses subconjuntos. Joinha? Ok, então. Então, eu disse que 3 pertence aos naturais. Eu não iria dizer, eu não posso dizer que 3 está contido nos naturais. Porque essa simbologia, essa expressão contido é só entre conjuntos. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Posso dizer que o N... Olha lá, vamos escrever aqui com o mouse. Aí temos uma certa dificuldade, mas você vai já conseguir entender. Eu posso dizer que o conjunto N, que você já sabe que conjunto é esse, olha lá, N, que é o conjunto dos números naturais, está contido. Aqui é um C,
ele é o C um pouquinho achatado, tá bom? Esse N, que é o conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números racionais. Olha lá, tá dentro? Tá. Ele também está contido no conjunto dos números reais. Tem uma outra simbologia que a gente diz assim, ó, que se eu quisesse, com outras palavras, dizer essa mesma coisa aqui, como é que ficaria? Eu diria isso aqui, ó, que o Q contém, olha lá, contém N. Pronto. Mesma coisa. Aqui eu digo que Q contém N. Ou seja, dentro lá do Q nós temos o N. Que é a mesma coisa. Estou dizendo que o N está dentro do Q. Que o N está contido no Q. Os naturais estão contidos nos racionais. Que os racionais contêm os naturais. Aí, se você quiser negar, eu quero dizer que... Aqui, deixa eu colocar um outro exemplo. Vou botar aqui em relação aos irracionais. Os irracionais, que é o izinho, ele não está contido. Ele não está contido onde? Ele não está contido nos racionais. Beleza, é isso? Beleza, não está contido. Da mesma forma que eu poderia usar um número aqui. Vimos lá, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 não pertence. Olha lá, agora apareceu. Não pertence. Ele não pertence a que conjunto? Nós já vimos, conjunto dos números racionais. Aí, pronto. Você viu, pertence, não pertence, está contido ou não está contido. E a gente vai seguindo. Vamos lá. Isso aqui é objeto de questão, já apareceu em concurso? Já, várias vezes. Então é importante sim a gente estar ligados. E temos aqui a reta real. Dando sequência, vamos lá para a reta real. Na reta real é onde a gente localiza os números. A gente já viu. Eu tenho aqui menos π, menos raiz quadrada de 2, 0, 1, 5 sobre 2. Esses dois números aqui são o quê? Racionais, irracionais. O π é irracional. O 2. O 2 também. Aqui o 0 é natural. É inteiro. É o que mais? Isso, ele é racional. 1, 5 sobre 2, racional e tal. Então, você percebe que vai existir uma ordem. Eu costumo dizer o seguinte, ó. O número ele vai aumentar da esquerda para a direita, nesse sentido aqui. Então, eu sei que esse meu número aqui, menos π, ele é menor do que o 0, porque o 0 está diante dele. E nós temos que considerar também o seguinte, ó, essa linha divisória entre os números negativos e os números positivos. À esquerda do 0, ou seja, os antecessores aqui do 0, são números negativos. À direita, o sucessor ou os sucessores do 0 serão números positivos. Então, tá aí. Seguindo, nós temos os intervalos. Esses intervalos são considerados quando a gente tem aqui... Deixa eu colocar o telefone silencioso, né, gente? Quando a gente tem aqui alguns números. Por exemplo, eu quero números que sejam maiores que 2 e menores que 10. Você percebe que eu estou construindo um intervalo. Olha aqui, deixa eu escrever. Números que são, olha lá, maiores que 2. Que números são esses? Eu quero alguns números. X são esses números que são maiores que 2 e menores que 10. Acabei de construir um intervalo. X maior que 2 e menor que 10. São os números que fazem parte desse meu intervalo. Quais são eles? Aí vai depender do conjunto que você está considerando. Eu quero que esses valores, eles pertençam aqui ao conjunto dos números
Olha lá, naturais. Então, maior do que 2, quais são os naturais maiores que 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você percebe que aqui eu falei maior que 2. Eu não falei maior ou igual a 2. Se fosse igual, aí ó, teria que colocar esse símbolozinho aqui embaixo. E estaria incluindo o 2 nesse meu intervalo. E a gente vai falar disso agora aqui. Tá bom? Então vamos lá. Intervalo fechado. É quando esses colchetes eles estão fechados. E você tem um número aqui de onde ele parte para onde ele chega, né? O menor e o maior número dentro desse intervalo. Então aqui, ó, intervalo fechado A e B, nós temos esses números que pertencem ao conjunto dos números RE racionais? Opa, não, RE reais. Esses números pertencem aos reais, tal que nós temos números que são maiores ou igual a A, o A está incluso. Menores ou igual a B, o B está incluso. A e B estão inclusos. Na forma de uma reta, né, trazendo essa mesma expressão, esses mesmos valores, esses mesmos números para a reta real, que até fica visualmente mais fácil da gente perceber, é desse jeito aqui, ó. Temos a nossa reta real. Você percebe que inicia em A e termina em B. A bolinha está fechada. Bolinha fechada significa dizer que esses dois valores estão dentro desse intervalo fechado. Tá bom? Olha aí. Aqui. É um recorte de uma reta que possui infinitos números. Ok, vamos aqui para baixo, nosso intervalo aberto. No intervalo aberto é o contrário. No intervalo aberto, nós não iremos incluir esses valores aqui, A e B. Nós teremos eles como referência. É de onde eu iniciei, aonde eu cheguei. Olha lá como é que se escreve. X maior que A e menor que B. As bolinhas estão abertas. Intervalo aberto. É importante você verificar, quando estiver trabalhando com intervalos, essa parte aqui, ó. Pertence a qual conjunto? Porque você pode ter um conjunto vazio. E vou já falar disso. Tá bom? O conjunto vazio é aquele que não possui elementos. E o conjunto vazio ele faz parte de todos os outros conjuntos. Ele está dentro dos conjuntos. E eu tenho um vídeo aqui para o concurso da prefeitura, da Câmara Municipal de Teresina, que eu dou uma aula de conjuntos envolvendo esse assunto aí. Porque aqui, ó, uma coisa é conjuntos e uma outra coisa são números, conjunto dos números reais, conjunto dos números naturais. Tá joia? Aqui. Vamos ver aí, ó. Aí temos intervalos semi-aberto ou semi-fechado. Semi-aberto. Uma parte está fechada e outra parte está aberta. Né? Então, olha lá. Você percebe que o intervalo ele está aberto em A e fechado em B. Temos como referência esse intervalo aqui. Ele está delimitando esses números, esses valores. E como são os reais, aqui pode ter vários números, mas nós sabemos que são números que está nesse intervalo maiores. Deixa eu pegar aqui o apontador, né, que fica melhor. Aqui, ó. X são números que pertencem aos reais, por isso que está aqui, ó. X pertence aos reais. X é maior que A e menor ou igual a B. Por isso que a bolinha ficou fechada. Nesse outro aqui, nós temos o contrário. A bolinha A está fechada e a B aberta. Significa dizer que o B não faz parte desse conjunto, desse intervalo de números. Seguindo aí, há ainda os intervalos que são ditos no infinito. Bom, no infinito é aquele que assim, ó, eu só vou dizer que os elementos que fazem parte desse conjunto são maiores ou iguais a A. Pronto. Então segue, a linha é extensa, né? Você repara até que a gente tem aqui, ó, aqui é uma semi-reta, então vai, ó, vai ao infinito, ao Buzz Lightyear, né? Infinito e além. Tá bom? Então nós temos aqui fechado em A e aberto no infinito positivo. Tá bom? Infinito positivo.
Aqui, ó, infinito positivo. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a gente tem a esquerda é negativo e a direita é positivo, tendo o zero como ali, o centro. Antes são valores menores e depois são valores maiores. Aqui nós temos o intervalo aberto, aberto em A e aberto também no infinito positivo. X maior que A. Ele só disse que é maior que A. Repare que aqui tem um tracinho embaixo, está dizendo que é igual também, o A está incluso. Aqui não, o A não está incluso. Muito bem. E vamos aí para mais um exemplo. Agora nós temos aqui intervalos que envolvem números negativos, infinito negativo, símbolozinho do 8. Quando você vê um 8 assim de cabeça para baixo, é negativo. Só relembrando aí para vocês, tá bom? Então, negativo, está aberto aqui, e aqui nós temos ele fechado em B. Geralmente é aberto? E tem que ser aberto, tá bom? Porque a gente está considerando um infinito. E aqui aberto em B e aberto também no infinito negativo, porque nós temos a esquerda. Então, vamos seguindo. Opa, chegamos na questão aí. Preparados? Separei algumas questões, né, aqui da Unesp, deixa eu ver o que mais. Tem questões de outras instituições também. Nós vamos responder juntos aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. A professora propôs um jogo no qual cada vogal vale mais 4,4 pontos e cada consoante vale menos 3,3 pontos. Nesse jogo, a soma dos valores de todas as letras da palavra ilustre resulta em... Aqui nós temos um número que é positivo, que é o mais 4,4. Nós temos um número que é negativo, menos 3,3. Positivo e negativo lembra o quê? Lembra os inteiros. Mas aqui nós temos vírgula. Então, são decimais que são positivos, decimais que são negativos. Faz parte do conjunto dos números reais. Nós vamos trabalhar com operações com números reais aqui? Sim. Tá? Sim, são todas aquelas que nós já conhecemos, as básicas, né? Multiplicação, divisão, subtração, adição. Aí depois entra lá na frente na radiciação. Nós temos também potenciação. Opa, potenciação é por aí. Então vamos aqui para essa. Ele diz o seguinte: a soma dos valores de todas as letras da palavra ilustre resulta em quanto? Sendo que, para cada vogal que aparecer nessa palavra, nós teremos mais 4,4 pontos. E para cada consoante, menos 3,3 pontos. Então, vai haver o quê? Uma soma. Depois, nós vamos considerar também uma subtração. Afinal de contas, vogal soma e consoante subtrai. Observando essa palavra ilustre aí, nós temos, vamos lá, contar quantas vogais. Uma que é o I, outra U e outra E. São três. Três vogais. E consoantes é L, S, T, R. Então, 1, 2, 3, 4. Como para cada vogal é mais 4,4, como é mais, eu não vou colocar o sinal de mais, então vai ficar assim, ó. São três vogais? Então, 3, olha aqui, 3 vogais, I, U e E. 4 consoantes, L, S, T e R. Vamos multiplicar aqui, ó. São 3 vogais, cada vogal 4,4. Então, 3 vezes 4,4, me poupa, deu somar, né? 4,4 mais 4,4 mais 4,4. Multiplicação serve para isso. E as consoantes? Consoantes são 4 e cada consoante é 3,3 mais negativo. Então, você coloca 4 vezes 3,3 negativo. Quando você estiver trabalhando com um número negativo em uma multiplicação ou numa adição, qualquer operação que seja, é necessário que você coloque aqui os sinais, os parênteses, ok? Além do sinal de menos. Eu estaria errando quando eu dissesse assim, 3,3. Não, aqui o número é menos 3,3. Então, tá aqui, ó. 4 vezes menos 3,3. Rapidinho aqui. Quando eu tenho uma multiplicação, uma divisão, ou quando eu tenho um sinal fora do parênteses com outro dentro, a gente costuma dizer que o que é feito aqui? O jogo de sinal, se você quiser anotar aí, é importante. Ó. Se você tem menos com menos, dá mais. Se você tem mais com mais, dá mais. Agora, se você tem mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos. Sinais iguais,
a mais. Tá bom? Ó, você repara que menos com menos deu mais, mais com mais deu mais. Agora, quando eram sinais diferentes, ficou menos. É só isso. Quando se falar de jogo de sinais, é só isso. Sinais iguais será mais. Lá no resultado, depois de fazer a multiplicação, que é o caso aqui, ó. Primeiro eu multiplico os números, depois eu faço esse joguinho de sinal aí. Ok, mais com menos vai dar menos, porque são sinais diferentes. Lá em cima, 3 vezes 4,4 deu 13,2. Aqui não precisa fazer jogo de sinal, até porque é mais e mais. Sinais iguais será positivo. Aqui, sinais diferentes será negativo. Pronto. Agora é a vez da gente somar, porque ele diz aqui, ó, nesse jogo, a soma dos valores de todas as letras da palavra ilustre resulta em. Então, se nós somarmos todas as letras, está aqui, ó, só as vogais deu 13,2. Está aqui 13,2. Mas, vamos somar com as consoantes também deu 13,2. Mas não é 3,2 positivo, é 3,2 negativo. Por isso que eu coloquei aqui os parênteses. Olha aí, ó, jogo de sinal de novo. Sinal diferente, um é mais e outro é menos, então nós teremos aqui menos. Repete 3,2 e aqui também 3,2. Como os dois números são iguais, nós temos uma subtração, obviamente o resultado será zero. Então teremos aí zero como resposta. Letra C, observando aquelas opções que nós tínhamos lá. Letra, meu Deus. Letra C, ok? Muito bem. É isso mesmo. O pessoal ali, somzão, né? Não sei se está atrapalhando aí. Acho que não, tá no volume que não atrapalha. Mas enfim, é porque a casa fica próxima a outra casa, né? Vamos aí para vamos aí para a próxima questão. Questão da Cotec, né? Uma questão que eu encontrei na internet, mas naqueles bancos de questões. Mas uma que está dentro desse nosso contexto de operações com números reais. Considere verdadeiras as 4 afirmações abaixo. Ele já disse, essas 4 afirmações aqui abaixo são verdadeiras. Vamos para elas? Ele diz assim, o número D é maior que o número C. O número D é menor que o número A. O número A é menor que o número B. O número C é menor que o número B. A conclusão a que se pode chegar é: vamos retirar essas informações aqui e escrevê-las em expressões matemáticas. Ó, vai ficar desse jeito aqui. O número D é maior que o número C. Então fica assim, ó, D maior que C. Outro símbolo importante quando a gente está se referindo a números, conjuntos numéricos e tal. A aberturinha para cá é maior. Se está para lá, quer dizer que é menor. Então, D é maior que C. O número D é maior que o número C. A outra afirmação, D é menor que A. D menor que A. Depois, A é menor que o número B. A menor que B. E por último, nós temos aqui o número C é menor que o número B. C é menor que B. Pronto. Tá aí. Todas essas informações estão agora escritas aqui de uma forma matemática. Vamos fazer o seguinte, ó. Se você reparar, todos eles estão aqui, os 3, né? Todos os 3 demais, além desse primeiro aqui, ele está se referindo dessa forma aqui ao número. Um é menor que o outro, um é menor que o outro. Então, esses 3 últimos aqui, todos esses 3 últimos, tá? Primeiro, se referindo menor, olha lá. Um número é menor do que o outro, outro é menor do que o outro. Então, nós vamos pegar essa primeira aqui, afirmação, e também encontrar equivalente a ela. Olha lá, se eu digo que D é maior que C, D maior que C, eu também posso dizer que C é menor que D. São afirmações equivalentes. C é menor que D. Então vai ficar assim, ó. Eu vou começar dizendo que C é menor que D. Deixa eu destacar aqui com a canetinha vermelha, ó. Eu disse que C é menor que D, não foi? Porque D, ele disse que é maior que C, então C é menor que D. Depois ele fala que D
é menor que A. Então tá aqui, ó. Agora eu quero que você só observe do D até aqui. Aqui, o D está sendo menor do que A? Tá. Então eu só trouxe para cá essa outra afirmação, que D é menor do que A. Depois nós temos que A é menor que B. Aí o A já está aqui. Olha lá o A. Olha aqui o A. Então, A é menor que B. Aqui, A menor que B. Faltou essa última aqui, né? C é menor que B. E aqui não tem como a gente colocar C menor do que B, né? Mas, se você reparar, até porque seria redundante se eu colocasse. Mas lá na frente, ó, quer dizer, aqui atrás, nós temos isso aí, ó. Olha lá o C. O C aqui, se você considerar essa sequência, o C ele não está sendo menor do que o B, tá? Olha lá, o C está sendo menor do que o B, que é o que a nossa questão está dizendo aqui no final, nessa terceira afirmação. Pronto. Tá aí a nossa resposta. C vai ser menor que D, e aí segue, né? Então, C menor que D, que é menor que A, que é menor que B. Pronto, chegamos à nossa alternativa. Letra B de bola. Aqui, letra B. Marquei. Muito bem, vamos para mais uma. Essa daqui eu acredito que é a última. Vamos lá? Questão da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Assinale verdadeiro usando aí o V, ou F usando falso em cada uma das afirmações a seguir. Pessoal, não se importe aí com barulho, tá bom? Aqui tem animal de tudo quanto é jeito. Vamos lá. Assinale a alternativa. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Não, mas eu acho que vai dar certo. Assinale V quando a afirmação for verdadeira e F para falso em cada uma das que se seguem, né? Olha lá a primeira. Ele diz que a letra grega π representa um número racional que vale 3,14159265. E aí? E aí, pessoal? Essa está correta ou incorreta? Ela é verdadeira ou é falsa? Primeiro, aqui nós temos dois erros, né? O π ele não é um número racional. O π ele é um número irracional. Ele seria racional se o número seria racional se ele tivesse escrito dessa forma aqui. Porque bem aqui a gente tem um pontinho, parou aqui. Se a gente tiver parado aqui, seria um número decimal, e decimal pode ser escrito na forma de fração. Se pode ser escrito na forma de fração, é uma consequência. Será então um número racional. Mas não, o número π, ele é irracional, ele segue, ó. Ele teria mais outros pontinhos aqui. Seriam 3 pontinhos, temos uma reticência. É um número irracional. Então, essa primeira aqui é falsa. Falsa. Botou aí? Bote F. Vamos a F de falsa primeira. A segunda, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. Existe algum ponto em comum? Deixa eu voltar naquele nosso desenho lá. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui para não atrapalhar, tá, gente? Ó, vamos lá naquele quadro que eu coloquei aqui. Cadê? Olha aqui. Aqui. Olha lá. Lá ele disse que o conjunto dos números racionais e irracionais possuem um ponto em comum. Possuem? Não, eles estão distantes um do outro. Aqui eu tenho racional de um lado e irracional do outro. Não existe ponto comum entre eles. Ele disse aqui, ó, vamos lá para a nossa afirmação. Lá, chegando aqui. Ele falou assim, ó, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjunto dos números reais. Até aqui, beleza, até aqui tá certo. Mas ele diz, ó, e possuem apenas um ponto em comum. Isso aqui é o erro. Isso aqui é o erro. Então, essa aqui será falsa. F de false. Temos a última, se ela não for verdadeira, será falsa. E teremos aí todas falsas. Será? Vamos ver aqui. Toda dízima periódica provém da divisão de 2 números inteiros. Portanto, é um número racional? Sim, vimos lá nos números inteiros,
nos números racionais, que são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Se você tiver um número lá, que é o numerador, sendo dividido pelo denominador, nós teremos aí um número que pode ser originado uma dízima periódica. Tá? Então, a dízima periódica provém, sim, da divisão de dois números inteiros. Essa divisão de dois números inteiros, que é uma fração, tá? A gente diz que essa fração é uma fração geratriz, que foi a fração que originou essa dízima periódica. Então, essa última afirmação ela é verdadeira, ficando aí FFV. Confira aí com o seu gabarito. Beleza, gente? Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aula 2 vem aí. E não esqueçam de dar uma curtida, se inscrever no nosso canal e também compartilhar com os amigos, colegas aí, todas as pessoas que estão preparando para esse concurso. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.